O livro de Gênesis de fato nos ensina. Abraão tomou outra mulher chamada Quetura. Gênesis 25:1. Após a morte de Sara, sua primeira esposa, o patriarca casou-se novamente com Quetura, que lhe deu 6 filhos. Ela lhe deu a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Gênesis 25:2. Isso é tudo o que a Bíblia nos revela diretamente sobre essa mulher, que compartilhou os últimos anos da vida de Abraão. Mas seu status exato é debatido. Ela era realmente sua esposa ou apenas sua concubina? No livro das Crônicas, ela é de fato descrita como uma concubina. Os filhos de Quetura, concubina de Abraão, 1 Crônicas 1:32. Agora, na tradição bíblica, a concubina, embora não sendo uma esposa legítima, mantinha um relacionamento contínuo e exclusivo com um homem, dava-lhe filhos, mas permanecia em um status inferior à verdadeira esposa. Portanto, parece que Quetura começou como concubina de Abraão antes de ser posteriormente considerada sua esposa, o que explicaria a dupla menção nas Escrituras. De qualquer forma, fica claro que ela não tinha o mesmo prestígio e dignidade aos olhos do povo escolhido que Sara tinha. A Bíblia não lhe concede a mesma honra que Sara, a verdadeira matriarca da linhagem de Abraão. Vamos ouvir o que o apóstolo Pedro diz sobre Sara. Sara obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Vocês se tornaram suas filhas, se fizerem o que é certo e não cederem ao medo. 1 Pedro 3:6. Sara permanece o modelo bíblico de esposa, segundo o coração de Deus, cheia de valor e fé. Nada do tipo é dito sobre a humilde Quetura. No entanto, apesar de seu status humilde como segunda esposa, Quetura participou do plano providencial de Deus ao dar à luz os 6 filhos de Abrão. E esses filhos se tornariam os ancestrais das tribos árabes estabelecidas a leste da terra de Israel. Assim, os descendentes de Quetura estão intimamente entrelaçados com a história do povo escolhido. Em particular, as Escrituras nos dizem que a tribo dos midianitas teve origem com o filho Midian, nascido de Quetura. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Eudá. Todos esses foram descendentes de Quetura. Gênesis 25:4. Esta tribo midianita teria laços estreitos com Israel, pois, fugindo do Egito, Moisés encontraria refúgio na terra de Midian. Moisés fugiu de Faraó e foi morar em Midian, onde se assentou junto a um poço. Êxodo 2:15. Lá ele conheceria Zípora, filha do sacerdote midianita, que se tornaria sua esposa. Assim, os descendentes de Quetura estão diretamente entrelaçados com a história do povo escolhido e seus começos. A modesta Quetura nos ensina uma lição importante. No plano misterioso de Deus, cada pessoa tem um papel preciso a desempenhar, por mais modesta que sua condição ou habilidades possam parecer. Mesmo aqueles que parecem relegados ao fundo da história, contribuem para o cumprimento da vontade providencial de Deus. Nada é desprezível ou secundário aos olhos do Senhor. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo diz. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para anular as que são. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Sim, o plano de Deus muitas vezes é realizado através dos pequenos, dos fracos, daqueles que o mundo não vê. Assim como Quetura acolhendo Abraão e dando à luz os filhos da promessa divina, todos somos chamados a acolher humildemente e com confiança o papel único que o Senhor quer nos confiar. Nada acontece por acaso na história da salvação. Todos são preciosos aos olhos de Deus e chamados a servir em seu lugar a vinda de seu reino de amor. Certamente, à imagem de Quetura, às vezes podemos nos sentir relegados ao fundo, ignorados ou subestimados aos olhos dos homens. Mas mantenhamos os olhos fixos em Cristo. Ele, que se fez servo de todos, nos revela o valor infinito de cada ato de amor
realizado com humildade e entrega de si mesmo. Nada é insignificante quando vivido em união com Ele. Ouçamos as palavras de Jesus: e quem der até mesmo um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus 10:42. Sim, em Cristo, o menor ato de serviço adquire valor eterno. Unidos a Ele, até mesmo a existência mais humilde torna-se frutífera para o reino de Deus. Assim como Quetura, vamos acolher com confiança a parte que o Senhor deseja nos confiar. Ofereçamos a Ele o que somos, por mais limitados que sejamos. Na simplicidade do coração, vamos ouvir o Espírito Santo para discernir como Deus quer nos usar. Onde o olho humano vê apenas fraqueza, o olhar divino já contempla a maravilha que Ele pode realizar em nós e através de nós. Vamos ousar ter confiança. Meditemos em Quetura, a figura de Quetura, uma mulher humilde e discreta, mas tão preciosa para o plano de Deus. Que seu exemplo nos ajude também a acolher a missão única que o Senhor deseja nos confiar. Vamos avançar com confiança e alegria no caminho diante de nós, nunca desanimados. Depois de meditar sobre a figura discreta de Quetura e o papel que Deus lhe confiou, vamos agora tentar lançar luz sobre alguns aspectos mais misteriosos relacionados a esta mulher. De fato, as Escrituras permanecem muito elípticas sobre suas origens e identidade exata. Inúmeras questões têm animado os comentaristas bíblicos ao longo dos séculos. Vamos examiná-las prudentemente, com espírito de investigação humilde e confiante. Primeiro, um debate recorrente diz respeito à possibilidade de Quetura ser, na verdade, apenas outro nome para Agar, a serva egípcia que deu a Abraão um filho chamado Ismael. Vamos relembrar brevemente o relato bíblico. Depois de anos de esterilidade, Sarai, esposa de Abrão, deu a ele sua serva Agar como concubina para lhe dar um filho. Agar concebeu um filho que Abrão chamou de Ismael, Gênesis 16. Mas depois, Sarai, agora Sara, ficou com ciúmes de Agar e pediu a Abraão que a banisse junto com seu filho. Deus permitiu então essa prova dolorosa, Gênesis 21. Agora, Quetura aparece na narrativa bíblica apenas após a morte de Sara, como a nova esposa de Abraão e mãe de 6 filhos. Daí a pergunta: Quetura não poderia ser Agar retornada a Abraão após a morte de Sara? Vários indícios podem sugerir isso. Primeiro, Agar e Quetura nunca são mencionadas juntas, e o destino posterior de Agar permanece desconhecido após sua expulsão a pedido de Sara. Além disso, o próprio nome Quetura significa incenso, perfume ou perfumada, em hebraico. Poderia ser um título honorífico dado a Agar ao retornar, como recompensa por sua fidelidade. Alguns padres da igreja, como João Crisóstomo, já defendiam essa posição. Para eles, não havia dúvida de que Agar, após um período de prova, foi reintegrada ao lar de Abraão, sob o nome de Quetura, em espírito de reconciliação e unidade. No entanto, outros exegetas enfatizam que nada no texto bíblico identifica formalmente Agar com Quetura. Seus filhos também são diferentes, o que parece incompatível com a ideia de que são a mesma pessoa. Além disso, essa seria a única ocorrência na Bíblia de um personagem mudando completamente de identidade. Portanto, faltando certeza escritural, a identificação de Quetura com Agar só pode permanecer no estágio de uma hipótese atraente, mas não verificável. O debate exegético permanece aberto entre os defensores de ambas as posições. Quando em dúvida, é melhor não decidir muito rapidamente sobre o que escapa ao nosso conhecimento. No entanto, seja Quetura Agar ou outra mulher, o significado teológico permanece o mesmo. Esta esposa de segundo plano simboliza a eleição divina que pode bater em todas as portas, mesmo aquelas que não se esperaria. Ela inaugura uma posteridade de bênção mais ampla do que a descendência legítima. Nesse sentido, sua identidade importa menos do que a promessa que ela carrega. Outro aspecto misterioso sobre Quetura.
A Bíblia permanece em silêncio sobre suas origens, raça e povo. Novamente, hipóteses têm abundado ao longo dos séculos para preencher esse silêncio escritural. Vamos tentar discernir algumas delas, sem esquecer os limites da especulação. Uma primeira pista concebível é que Quetura também veio da região de Canaã, como Sara, a primeira esposa de Abraão. Antes do seu chamado, Abrão de fato vivia entre os cananeus. Ele poderia então ter escolhido Quetura desse mesmo povo. Outros pensam em uma origem próxima, mas distinta, como os arameus. Mas outros exegetas preferem uma proveniência do Oriente Médio. Quetura pode ter vindo da Península Arábica, lar de alguns de seus filhos, como os midianitas. Seu pacto então marcaria a entrada dos povos dessa região na bênção de Abraão. Vários padres da Igreja, como Agostinho, acreditam que Quetura possa ter vindo de terras ainda mais distantes, como Etiópia ou sul do Egito. Sua posteridade evocaria, assim, a universalidade da salvação em Jesus Cristo, estendendo-se a toda a humanidade. Finalmente, como vimos acima, o próprio nome Quetura significa incenso ou perfume em hebraico. Alguns deduzem disso uma origem ligada a regiões produtoras de especiarias, como Arábia ou Iêmen. Aqui, novamente, isso permanece no nível da conjectura. Alguns exegetas e teólogos, desde os primeiros séculos cristãos, propuseram a ideia de que Quetura possa ter sido uma mulher de pele negra, de origem africana. Essa hipótese se baseia especialmente no fato de que vários dos filhos que Quetura deu a Abraão têm nomes associados na Bíblia a povos do sul, potencialmente negros de pele. Isso ocorre com Midian, ancestral dos midianitas, localizado por alguns no noroeste da Arábia, ligado a populações africanas. Já no século IV, São João Crisóstomo via Quetura como uma etíope, ou seja, uma mulher da Núbia, uma região localizada ao sul do Antigo Egito. Segundo ele, Quetura seria então uma esposa das nações, em contraste com a matriarca legítima Sara do povo escolhido. Mais recentemente, alguns exegetas contemporâneos também associam Quetura aos cusitas, um povo núbio apresentado como de pele negra na Bíblia. Seu pacto com Abraão anunciaria a futura integração das nações africanas na bênção divina. Embora atraente, essa hipótese de uma Quetura negra permanece, no entanto, não verificável e puramente conjectural, pois a Bíblia não fornece informações explícitas sobre a cor da pele de Quetura. Alguns até a criticam como uma projeção anacrônica de categorias raciais modernas sobre um texto antigo. De qualquer forma, o debate em torno de uma possível origem africana para Quetura mostra que esta figura misteriosa sempre esteve associada a uma eleição divina universal, indo além do quadro do povo escolhido para abranger toda a humanidade. Ao final desta visão geral, devemos conceder que as origens étnicas de Quetura permanecem obscuras, devido à falta de detalhes escriturais. Mas o essencial não está em outro lugar? Mais do que uma raça específica, Quetura representa uma eleição divina inesperada, uma graça de integração oferecida além das fronteiras habituais. Sua identidade misteriosa reflete a universalidade da revelação. Assim, a pessoa de Quetura permanece cercada por áreas sombrias que estimularam a reflexão exegética, mas resistem às nossas categorias. É um convite à humildade. A palavra de Deus retém aspectos que escapam ao nosso entendimento. A Escritura não nos revela todas as suas riquezas de uma vez só. Devemos progredir pacientemente, sem forçar os textos em estruturas pré-concebidas. Portanto, sejamos cautelosos com teorias arriscadas. Mas também acolhamos esses mistérios bíblicos como um chamado para explorar continuamente os tesouros da revelação. O Espírito Santo gradualmente nos introduzirá ao entendimento da Escritura, se nos aproximarmos dela com um coração humilde e dócil. A plena clareza nos será dada na Jerusalém celestial, quando virmos Deus face a face. Enquanto isso, caminhemos na luz que nos é oferecida, dando graças.
Depois dessa reflexão sobre o enigma representado por Ketura, voltemos agora nossos corações ao Senhor Jesus. Ao meditar sobre essa figura misteriosa, tocamos de fato os limites de nossas habilidades investigativas. Quanto mais nos aprofundamos na Escritura, mais o mistério cresce, nos enviando de volta à nossa condição como criaturas diante do Criador. Somente Cristo é a chave que desbloqueia totalmente os tesouros da revelação. Ele, a palavra encarnada, que revela o significado último de toda a Escritura. Ele é a sabedoria e a verdade descendo em nossa noite. Se Ketura em parte nos escapa, Cristo se tornou totalmente conhecível ao se tornar um de nós. Como o prólogo do Evangelho de João afirma, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. Sim, qualquer meditação sobre o Antigo Testamento deve nos remeter a Cristo, que é sua pedra angular, seu coração, seu cume. Ele é o clímax de toda a história sagrada. Contemplemo-lo incessantemente. Ouçamos estas outras palavras do prólogo de João. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. Todo o mistério de Ketura, toda a revelação do Antigo Testamento, é apenas figura e preparação para a plena manifestação de Deus em Jesus, a palavra feita carne para a nossa salvação. Amados, deixemo-nos fascinar por este mistério de amor louco. Deus se aproximando, saindo de sua inacessibilidade para se tornar visível, tangível, conhecível em Jesus Cristo. O Deus infinito se faz uma criança pequena. O insondável assume um rosto humano. A luz não criada entra em nossa escuridão. Tal é a boa nova, o coração de nossa fé. Sim, neste dia, louvemos, abençoemos, adoremos o Senhor pelo presente inestimável da encarnação. Que graça indescritível! Meus amigos, a humilde Ketura nos remete a Cristo, que sozinho satisfaz plenamente nossa sede de verdade. Meditar sobre a Escritura nos faz desejar aquele que é sua plena realização viva. Louvado sejas tu, Senhor Jesus. Glória a ti, que vieste para compartilhar nossa condição humana. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em ti são reveladas as promessas do antigo pacto. Tu és a luz que ilumina a Escritura e a faz ganhar vida para nossa salvação. Bendito sejas tu, amor crucificado que incessantemente se doa. Amém. Descubra a riqueza espiritual com nossa oferta especial, apresentando a melhor e mais completa Bíblia. Explore a fundo os personagens bíblicos, mergulhando em suas histórias intrigantes. Além disso, conheça as melhores e piores mulheres da Bíblia para uma compreensão abrangente. Os links para adquirir esses tesouros estão no primeiro comentário fixado. Não perca a chance de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.